Olá, seja bem-vindo a mais este vídeo do canal UThermo e na série de aulas de número 10 nós continuamos agora resolvendo um exercício. Então neste exercício nós vamos calcular a fugacidade e o coeficiente de fugacidade da água líquida pura nas condições de 400 Kelvin e 120 bar. Este exercício é para determinarmos a fugacidade de um líquido comprimido, por isso nós utilizaremos a equação deduzida no vídeo anterior. Então, para a resolução deste exercício, nós vamos considerar a água a 400 Kelvin e pressão de 120 bar, e vamos utilizar também a equação do cálculo da fugacidade para líquido comprimido, a qual contém os seguintes termos: coeficiente de fugacidade na condição de saturação, a pressão de saturação, vezes o exponencial de uma integral que vai da pressão de saturação até a pressão do sistema e contém o volume molar do líquido dividido por RT, e essa integral está em função de pressão. Então, o objetivo é calcular a fugacidade do líquido comprimido. Lembrando que nós vamos dividir este problema em 3 etapas, sendo a primeira delas o cálculo da pressão de saturação, a segunda delas o cálculo do coeficiente de fugacidade na condição de saturação e, por último, a determinação do volume molar da água líquida em função da pressão. Bem, nós vamos começar pela etapa número 1 e nessa etapa ela é bastante simples. Nós vamos determinar a pressão de saturação utilizando a equação de Antoine. Então, para isso, nós precisamos dos parâmetros A, B e C da equação de Antoine. A equação que aparece agora na sua tela é a equação de Antoine, tomando cuidado para utilizar as unidades especificadas na equação e também pelo autor, de onde você retira os parâmetros A, B e C. Neste caso, a pressão de saturação vai ser dada em bar e a temperatura deve ser utilizada em Kelvin. Então, substituindo os parâmetros A e B e C na equação, nós temos o ln de Psat igual a 11,6834 menos 3816,44 dividido por 400, que é a temperatura, e toma cuidado porque nessa equação o parâmetro C ele é negativo, por isso é mais menos 46,13. Resolvendo essa equação, nós temos o resultado no lado direito como 0,8985. Aplicando o exponencial, a gente tem que a pressão de saturação na temperatura de 400 Kelvin é de 2,456 bar. É importante observar o que nós estamos fazendo neste momento. Então, eu recobro aqui o gráfico do diagrama PT para uma substância pura, onde o eixo Y é pressão, o eixo X é temperatura, e esse é o diagrama das fases para uma substância pura. Nós temos aqui a região do sólido, a região do líquido e a região do vapor, e vamos entender o que nós estamos fazendo neste momento. Nós arbitramos a temperatura fixa, e essa temperatura é a temperatura fornecida no enunciado do problema, ou seja, 400 Kelvin. O que nós acabamos de fazer, utilizando a equação de Antoine, foi determinar este ponto aqui. Este ponto corresponde a um ponto na curva de equilíbrio líquido-vapor e corresponde ao vapor saturado, né? Então, a temperatura de 400 Kelvin, nós encontramos a pressão de saturação de 2,456 bar. O exercício pede para nós calcularmos a condição de fugacidade numa pressão de 120 bar. Então, a gente poderia hipoteticamente dizer que essa pressão de 120 ela está aqui nesse ponto amarelo. O que isso significa? Que nós estamos trabalhando realmente com um líquido comprimido. Muitas vezes você vai passar por problemas onde não é dada a informação se aquela substância está na fase líquida ou na fase vapor. Desenhar um diagrama como eu fiz e colocar as informações de temperatura, pressão de saturação e pressão do sistema
podem lhe ajudar nesse momento. Passamos agora à segunda etapa de resolução, que é a determinação do coeficiente de fugacidade na condição de saturação. Então, para isso, nós utilizaremos o método já apresentado nos vídeos anteriores, que é o método das correlações generalizadas. Por isso, eu necessito para esse método a temperatura crítica, a pressão crítica e o fator ômega, fator acêntrico da água. Se nós observarmos aqui, nós podemos fazer nesse momento o cálculo da temperatura reduzida, que é o valor de 400 Kelvin dividido pela temperatura crítica da água, que é 647,3, e nós temos um TR igual a 0,617. Também podemos fazer o cálculo da pressão reduzida, que é a pressão de saturação dividida pela pressão crítica. Eu gostaria de reforçar neste momento que nós estamos calculando a condição na pressão de saturação, porque o coeficiente de fugacidade apresentado aqui, ele corresponde a essa condição. Por isso, tem que tomar cuidado, porque nesse momento nós vamos usar Psat no numerador dessa equação. Então nós temos Psat de 2,456, como determinado na etapa anterior, dividido pela pressão crítica da água, que é 220,48. Então a gente tem um PR de 0,011. Neste momento nós podemos ir até os gráficos e determinar as condições para as correlações generalizadas. Lembrando que a equação para as correlações generalizadas é o log do coeficiente de fugacidade na condição de saturação, e nós temos aí 3 valores a serem inseridos nessa equação. O log de φ com índice 0, que é obtido por meio deste gráfico que aparece agora na sua tela. Lembrando que no eixo X nós temos a pressão reduzida, no eixo Y nós temos o log de φ índice 0, e essas linhas representam cada uma delas o TR em valores específicos, ok? Como nós temos do exercício TR valendo 0,617 e PR 0,011, vamos começar pelo PR neste gráfico. Então vamos iniciar a identificação desses parâmetros no gráfico, começando pelo PR, que está muito próximo dessa condição aqui, certo? Então eu poderia, hipoteticamente, colocar o valor de 0,011 aproximadamente aqui. Bem, nós também devemos identificar onde está a linha de TR 0,617. Perceba que a linha do 0,6 ela está aqui, né? A condição de 0,617 ela estaria aproximadamente por aqui, certo? Mas como nós estamos tentando buscar esta informação na interseção com o PR de 0,01, a gente poderia dizer que essa condição está mais ou menos por aqui. Então, perceba que eu estou numa condição de log de φ índice 0 muito próximo de 0. Como, na minha visão, eu acredito que ele não seja 0, ele seja um número um pouquinho menor que 0, então eu coloquei aqui o valor de menos 0,01. Bem, vamos agora ao próximo valor. Devemos trocar de gráfico. Perceba que agora eu estou calculando o log de φ índice 1 e precisamos inserir os mesmos valores. Então o PR aproximadamente 0,011 e o TR novamente vai dar algo próximo de 0. Eu também resolvi não colocar esse valor como 0 e coloquei ele como menos 0,01. Na minha visão, é esse o número, tá? Então, substituindo na equação esses dois valores, incluindo o fator acêntrico, nós temos menos 0,01 do log de φ índice 0, o fator acêntrico e o resultado do segundo gráfico. O número, depois da conta, resulta em menos 0,01344
Se eu fizer a operação inversa do logaritmo, eu tenho o coeficiente de fugacidade dessa espécie na condição de saturação de 0,97. Perceba que esse número mostra que, na condição de saturação, a água tem um comportamento muito próximo de gás ideal, uma vez que 0,97 é próximo do φ igual a 1, que é a condição específica do gás ideal. Na última etapa, a etapa de número 3, nós vamos neste momento determinar qual é a dependência do volume molar da água líquida com a pressão. Então, o que nós vamos determinar é esta integral. Para a gente resolver esta parte do problema, a gente precisa encontrar em algum lugar os valores do volume molar da água líquida. E para isso, nós vamos determinar essa dependência utilizando a equação de estado de Penn-Robinson e também o software XSIOS. Bem, nós já estamos aqui na planilha do Excel e agora nós vamos utilizar esse template para fazer o cálculo do volume molar da água líquida. Perceba que aqui nós já temos o valor da constante dos gases, nós vamos utilizar 83,14 bar centímetro cúbico por mol Kelvin. Nós também precisamos inserir aqui as informações dos parâmetros da equação de estado de Penn-Robinson, como temperatura crítica, pressão crítica, fator acêntrico e o KIJ. Lembrando que essas informações já foram apresentadas para a gente ali nos slides anteriores. Então, nós vamos, neste momento, passar essas informações para cá. E agora nós já temos esses valores e podemos iniciar o cálculo. Então, você observa que nessa primeira linha, nós vamos tratar aqui dos valores referentes à condição de saturação. Lembre-se que a integral ela vai da condição de saturação até a pressão do sistema. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos inserir aqui o valor da temperatura, que é 400 Kelvin, o valor da pressão, que é 2,456. Nessa coluna nós temos que inserir a fração molar de água. Como a gente está tratando de água pura, essa fração vale 1. E para chamarmos agora a equação de estado de Penn-Robinson para calcular o volume molar da água líquida, nós colocamos um igual nesta célula. Vamos digitar PR de Penn-Robinson, V de volume e L da fase líquida. Abre e fecha parênteses, e aí a gente pode clicar aqui em cima nessa f de x para inserir as variáveis da equação. Então, nós vamos inserir o parâmetro R, a constante dos gases, lembrando que nós temos que fixá-la com o F4, certo? Porque essa célula ela vai ser mantida sempre a C4, uma vez que daqui a pouco nós vamos arrastar esses valores para diferentes condições de pressão. Então, sempre vamos manter essa célula C4 aqui, fixando com o F4 do teclado. Nós vamos também colocar o dado da temperatura, nesse caso não precisa fixar a célula. A pressão, que é 2,456, também não precisa fixá-la. Composição, ela está escondida aqui, mas ela vale 1, então, ok? E os parâmetros, lembrando que os parâmetros são esses 4 valores e nós devemos fixá-los, tá? Então, está aqui fixo, vamos dar um ok, e aí você pode perceber que aqui a gente já tem o valor do volume molar da água. Se você dar um ok, então a gente tem que a 400 Kelvin, numa pressão de 2,456 bar, o volume molar da água líquida é 23,127. Detalhe importante agora é que nós vamos repetir esse procedimento de cálculo para diferentes linhas e cada uma dessas linhas estará com pressão diferente. Então nós vamos manter a temperatura, por isso eu vou arrastar até aqui. Nós vamos modificar a pressão, então vou colocar aqui 5 bar, 10 bar, 20 bar e vou arrastar isso até a condição em que a água líquida se encontra no exercício,
que é 120. Pressão está ok. Vamos agora com a fração molar. Fração molar ela vai continuar sendo 1. E nesse momento, uma vez que o nosso procedimento de cálculo já está pronto, basta a gente arrastar a questão do volume molar da água líquida. Então, quando eu arrasto aqui, você pode perceber nesse gráfico que a gente já tem todos esses pontos do volume molar da água líquida em função da pressão. E perceba também que eles formam uma tendência linear. À medida que a gente aumenta a pressão, esse volume molar vai diminuindo. O que a gente pode fazer neste momento é inserir uma linha de tendência. E essa linha de tendência vai nos dar uma equação da reta. E é essa equação da reta que a gente pode inserir na integral. Então vamos ver como é que a gente faz isso. Clica com o botão esquerdo nos dados e novamente agora com o botão direito do mouse, tá? Adiciona uma linha de tendência e essa linha de tendência ela vai ser nesse caso linear, tá? E aí a gente pode pedir aqui nas opções aqui embaixo para exibir a equação e também o valor do r² no gráfico. Veja que eu vou só subir aqui essa informação. Essa é a equação da reta formada. Ou seja, y, que é o volume molar da água líquida, é igual a menos 0,0007 vezes x. O x é a pressão, mais 23,127. Perceba que essa equação da reta ela está correta, uma vez que a gente definiu que essa tendência é linear e esse r² ele é muito próximo de 1, indicando que realmente esses dados têm essa tendência. O que a gente vai fazer agora é pegar essa equação e plugar na integral para a gente continuar o exercício. Então, retornando aqui aos slides e substituindo a equação que nós encontramos, então veja lá que nós temos menos 0,0007 vezes a pressão mais 23,128. Essa corresponde à equação para o volume molar da água nessas condições. E agora eu preciso fazer essa integral indo da condição de pressão de saturação até P. Bem, substituindo os valores, então como o RT é uma constante, eu deixei ele aqui explícito, e fazendo a integral de P é P² sobre 2, e a integral de um número é P. E aqui eu já coloquei os limites referentes a essa integral. Então, substituindo os valores, nós vamos ter aqui. Toma cuidado, porque como nós estamos trabalhando em bar centímetro cúbico, usa o valor do R em 83,14. Temperatura 400 Kelvin, e aqui os valores de 120 e 2,456, aqui também 120 e 2,456. Então, o resultado numérico dessa integral é 0,08159. Agora que nós já temos todas as informações da equação de fugacidade da água líquida, nós podemos concluir este exercício substituindo todas as informações encontradas em cada uma das etapas. Então, o coeficiente de fugacidade na condição de saturação é 0,97, a pressão de saturação 2,456 bar, e aí eu vou fazer só a exponencial do último resultado. Então nós temos o valor numérico da fugacidade da água líquida na condição de 400 Kelvin 120 bar como 2,58 bar. Essa é a resposta final do nosso problema. Mas nós podemos complementar os nossos cálculos fazendo agora a determinação dos coeficientes de fugacidade e atividade da água nessa condição. Então, para calcular o coeficiente de fugacidade, eu faço fugacidade da água líquida dividida pela pressão do sistema. A fugacidade que nós acabamos de determinar é 2,58 e a pressão do sistema 120. Isso resulta em 0,0215. Nós também podemos calcular o coeficiente de atividade. Este coeficiente de atividade
vai levar em conta a solução ideal como no formato de Lewis-Randall, e aí nós temos fugacidade da fase líquida, 2,58, e a referência para a solução ideal vai ser a pressão de saturação do sistema, então 2,456. Nesse exercício, nós podemos ver que o coeficiente de atividade é 1,05. O que nós podemos concluir com esses valores? Bem, em relação ao coeficiente de fugacidade, lembre-se que a nossa referência é a referência de gás ideal. É claro que o líquido comprimido está numa condição muito diferente da do gás ideal. Então a gente pode perceber que este número aqui ele difere enormemente do valor unitário, que é a condição de gás ideal. Por isso, o líquido comprimido ele não possui o comportamento semelhante ao do gás ideal. Existem diversas interações presentes nessa mistura que fazem com que ele tenha um comportamento muito distinto do gás ideal, que é quando você negligencia as interações. E observando o resultado para o coeficiente de atividade, a gente pode perceber que esse valor é próximo de 1, o que evidencia que a água comprimida ela tem características de solução ideal, ela só não é ideal uma vez que nós estamos comprimindo essa água. Então a gente está forçando essas moléculas a interagir e possivelmente forças de repulsão estejam surgindo neste momento da compressão do líquido. Então este é o procedimento final do cálculo para a fugacidade de um líquido comprimido. Espero que você tenha entendido o procedimento, mas se algo não ficou claro, não tenha medo, deixe o seu comentário aqui que a equipe do U-Thermal vai responder a você. Você assistiu esse vídeo e ainda não é inscrito no nosso canal? Então não deixe de clicar no botão de inscrever-se para você receber as nossas atualizações. E a você, que é a nossa audiência fiel, o nosso muito obrigado e até uma próxima oportunidade aqui no canal U-Thermal.